Meus amados irmãos e queridas irmãs, vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de João, capítulo 10. João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20, apenas o verso 19. Nós vamos ler dois textos pequenos. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19. E depois nós vamos ler Lucas 24, do 14 ao 17. Evangelho de João, capítulo 20, verso 19, apenas o verso 19. A palavra de Deus em João 20, 19, está dizendo aí o seguinte: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Agora vamos lá em Lucas, no capítulo de número 24, verso 14 ao 17. Lucas capítulo 24, verso 14 ao 17, diz assim a palavra do Senhor: e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Amém. Vamos orar, queridos, assentados como nós estamos. Pai, nós queremos nesse momento, ó Deus, confiar ao Senhor mais uma vez a ministração da Tua palavra. Espírito Santo, fala com o nosso coração nessa noite. O Senhor conhece, ó Deus, a interioridade de cada homem e mulher que está neste santuário e daqueles que nos assistem também através da internet. Nós te pedimos, Espírito Santo, que o Senhor possa falar ao coração de cada pessoa, de maneira que o Senhor possa promover uma transformação na nossa vida. Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de estar aqui na tua presença para sermos ministrados pela tua palavra. Nós oramos, ó Deus, abençoando a vida de cada pessoa e repreendendo, ó Deus, toda a ação do maligno contra as nossas vidas neste local. No nome de Jesus é que oramos. Amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos e irmãs, hoje é uma data das mais importantes da vida de fé cristã das pessoas. Hoje nós comemoramos o domingo da ressurreição. E nessa noite eu quero pensar um pouco sobre quem é Jesus. Esse é o tema, quem é Jesus? Porque quando você começa a conversar com muitas pessoas de outras religiões, por exemplo, que não a religião cristã, Jesus não passa para muitas pessoas, por exemplo, como o Islã. Jesus é um profeta para esse pessoal. Para algumas pessoas que têm toda uma origem espírita, eles diriam que Jesus é um grande espírito de luz, porque é assim que eles se referem à pessoa de Jesus. Mas quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Meus amados, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, há uma montanha de pedra chamada Corcovado. E no alto desse monte chamado Corcovado, a gente sabe, há uma estátua chamada de Cristo Redentor. E ela está lá no alto desse monte com os braços abertos. E eu percebo que uma pessoa, por exemplo, ela pode passar a vida inteira diante desse Cristo Redentor no Rio de Janeiro e não conhecer o Jesus, o Cristo que morreu na cruz, apesar de ela estar ali diante daquela imagem que é vista de vários e vários lugares da cidade do Rio de Janeiro. Há pessoas também que eu percebo, elas gostam de carregar num cordão de ouro uma cruz de prata, de platina, e elas inclusive
Muitas vezes quando nós andamos pela rua, a gente vê as pessoas até botando aquelas cruzes grandonas de ouro para fora, para mostrar que aquilo de alguma forma traz um significado de fé para a vida da pessoa. Isso é algo que chama atenção, mas muitas pessoas carregam a cruz, um cordão, mas nunca carregam o Cristo da cruz no coração, nunca tiveram experiência com esse Jesus, nunca se entregaram a Jesus de verdade em seus corações. Elas apenas carregam um símbolo, elas apenas estão diante do Cristo lá do Corcovado com os braços abertos, mas muitos não conhecem esse Cristo que morreu, que ressuscitou e que hoje está assentado à direita de Deus. Muitas pessoas hoje, elas sabem sobre a história do cristianismo, mas elas não conhecem o Cristo que morreu, ressuscitou e está assentado à direita de Deus. Quem é Jesus para você? Será que Jesus para você é uma peça de ouro religiosa que você põe no seu cordão e que você carrega? Será que Jesus é para você essa pessoa histórica? Quem é esse homem que dividiu a história em antes e depois dele? Quem é Jesus? Preste atenção, a palavra de Deus nesses dois textos que lemos nos revela quem é Jesus. Em primeiro lugar, a Bíblia diz aqui que Jesus é o Deus homem. Aqui em João capítulo 20, no verso 19, nos diz que as portas estavam trancadas, que os discípulos estavam com medo dos judeus, porque eles haviam matado Jesus, eles haviam crucificado Jesus. E esse já era o terceiro dia em que Jesus estava sepultado, e a Bíblia diz que eles estavam apavorados, com medo também de serem mortos. E de repente, a Bíblia diz que no domingo, Jesus se manifesta no meio desses homens, mas não é de qualquer forma. Jesus atravessa uma parede de pedra e chega no meio desses homens e diz assim: paz seja convosco. Jesus, Ele é o Deus homem, Ele é Deus. Ele não é uma pessoa insignificante, Ele não é um profeta, Ele não é apenas um símbolo religioso, Ele é Deus. Ele andou entre nós, viveu entre nós. A palavra do Senhor, quando nós a começamos a ler, nós percebemos que Jesus, Ele viveu por 33 anos entre nós, e Ele nunca fez uma universidade, Ele nunca escreveu um livro. Jesus não teve nada disso. Jesus nasceu num curral emprestado, Jesus foi colocado, segundo as escrituras, num coxo emprestado. Jesus a sua vida inteira andou também num barco que era emprestado. Jesus multiplicou pães e peixes que não lhe pertencia, porque um garoto lhe entregou e emprestou, e ele multiplicou. Jesus fez coisas extraordinárias, curou leprosos, purificou pessoas que estavam doentes. Sabe por que Ele fez isso? Porque Jesus é Deus, Ele pode todas as coisas. Jesus não é apenas uma figura histórica. Os discípulos, quando andavam com Jesus, atravessando o mar da Galileia, um dia eles estavam indo para a cidade de Gadara, e quando eles estavam atravessando o mar da Galileia, a Bíblia diz que uma tempestade sobrenatural abateu-se sobre o barco. Eles se desesperaram, o barco parecia que ia afundar. Pedro, Tiago e João, pescadores profissionais que viviam naquele lago, que habitavam ali na beirada do lago de Genezaré, que viveram a sua vida no mar da Galileia, todo esse tempo se desesperaram, ficaram com medo. E a Bíblia diz que Jesus acorda, e então Ele dá uma ordem ao vento e dá uma ordem ao mar, e tudo se acalma. Sabe por quê? Porque Jesus é Deus. No final do verso 19, quando Jesus chegou no final dessa experiência que está em João 20, verso 19, quando Ele entra naquela reunião dos discípulos, onde eles estavam apavorados, com medo também de serem mortos pelos judeus, quando Jesus atravessa aquela parede de pedra e se materializa diante deles, a primeira palavra de Jesus para esses discípulos é:
paz seja convosco. Sabe por quê, querido? Jesus é Deus, e aonde Ele chega, a paz se estabelece, aleluia. Jesus é maravilhoso, porque aonde Ele coloca os seus pés, ali a harmonia, ali as coisas são transformadas. Aonde Jesus se manifesta, a paz se torna uma realidade clara e perceptível. Jesus é Deus. Ele não é apenas uma figura histórica, um profeta, ou um ser de luz, como dizem os espíritas. Jesus é o Deus vivo encarnado. Em segundo lugar, esses textos que nós lemos diz que Jesus, Ele veio para morrer. Essa é a segunda realidade que esse texto aponta sobre Cristo. A Bíblia nos diz aqui em Lucas, no capítulo 24, que no caminho de Emaús, 2 discípulos de Jesus estão conversando sobre os últimos acontecimentos. Eles estavam indo para casa, eles estavam voltando para as suas vidas do dia a dia. Provavelmente esses 2 discípulos acompanharam Jesus por longos anos, e a Bíblia diz que eles estavam entristecidos, eles estavam para baixo, porque Jesus havia morrido, e agora eles acreditavam que Jesus era o Cristo, mas Ele morreu, acabou tudo, e eles estão voltando para casa tristes. Isso era um dia da semana, no domingo, e Jesus então se aproxima desses homens. Eles não percebem quem é, eles não conseguem perceber que esse homem é Jesus, e ele entra na conversa, e Jesus começa a conversar com esses 2 discípulos, e diz a eles assim: porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Preste atenção, a Bíblia diz que Jesus, Ele não veio aqui para curar enfermos, Jesus não veio aqui para fazer milagres, Ele veio aqui com uma missão: morrer na cruz do Calvário por causa dos seus e dos meus pecados. Ele veio aqui para poder pagar um preço que eu e você não poderíamos pagar, porque os nossos pecados é uma afronta contra Deus. Então o único que poderia pagar esse preço tão elevado seria o Senhor Jesus. Ele não morreria de outro modo. Jesus não morreria de Covid, Jesus não morreria de febre, Jesus não morreria atropelado, Jesus não seria atropelado por nenhum bicho daquela época. A Bíblia diz que Ele veio para morrer na cruz, para a minha e para a sua salvação. E a Bíblia nos diz que numa sexta-feira Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, e Ele ficou ali naquela cruz até às 3 horas da tarde, sofreu terrivelmente. Um soldado inclusive pegou a sua lança e furou um dos seus lados, e a Bíblia diz que dali saiu água e sangue. A sua crucificação, diz as Escrituras Sagradas, ela foi um ato terrível. Quando Jesus estava naquela cruz, estava morrendo por mim e por você, Ele ainda se lembrou daqueles homens malignos e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo aqui. Jesus, Ele veio para morrer por você e por mim, por causa dos seus pecados, dos meus pecados, dos nossos pecados. Por isso que você e eu precisamos viver uma vida com responsabilidade diante de Cristo. É um escândalo no céu o que muitas pessoas andam fazendo hoje, vivendo a vida para si mesmas, inclusive muitos cristãos. Não se há mais tempo, não se tem mais tempo na vida de muitos de vocês para evangelizar, para ir para uma célula, para poder estar na escola bíblica dominical. Não se há mais tempo na vida de muitas pessoas para estar servindo a Cristo. Você tem tempo para trabalhar, você tem tempo para ir ao supermercado, você tem tempo para viajar de férias, você tem tempo para tudo, mas você não tem tempo para servir aquele que morreu em seu e em meu lugar na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ter vida eterna. A Bíblia diz que Jesus veio para morrer por mim e por você. E deixa eu te fazer uma pergunta direta: você já se arrependeu dos seus pecados? Você já teve essa experiência? Você já abandonou os seus pecados?
Você tem Jesus realmente na sua vida? Ou você é um daqueles religiosos que diz assim, que crê em Deus, que crê em Jesus? A Bíblia diz que até o diabo acredita em Deus e crê em Jesus, mas ele não tem nenhum tipo de intimidade com Cristo. Muitos de nós estamos vivendo hoje, irmãos, um ateísmo prático. Nós temos um discurso religioso, mas quando nós começamos a viver a nossa vida, e aí a gente compara a nossa vida com as Escrituras Sagradas, nós estamos fazendo tudo aquilo que vai na contramão da palavra de Deus. E como é que você vai ter sucesso? Como é que você vai ser feliz? Como é que a sua vida vai funcionar? Ela não vai funcionar. A minha vida e a sua vida só funciona quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós entregamos o nosso coração todo ele a Jesus. A Bíblia diz que Jesus veio para morrer em meu e em seu lugar, e por isso você e eu precisamos entregar a Jesus a nossa vida. Se você não tem Jesus na vida, você não tem nada. Você pode ter conceito, você pode ter nome, você pode ter prestígio, você pode ter reputação, você pode ter dinheiro, tudo isso acaba, tudo isso passa. O que não passa é Jesus. Se você o tiver no seu coração, tudo será diferente. Jesus veio para morrer em meu e em seu lugar, por causa dos nossos pecados. Em terceiro lugar, esses dois textos que lemos, diz que Jesus é aquele que elimina todos os nossos medos. Aí em João 20:19, a Bíblia diz que os discípulos naquele domingo de ressurreição estavam apavorados, estavam com medo de serem mortos, como foi Jesus pelos judeus. E a Bíblia faz questão de dizer que a porta daquela casa estava trancada. A Bíblia faz questão de mostrar que estava tudo muito bem fechado. Eles ainda não haviam se apropriado da ressurreição de Jesus, eles ainda não sabiam que Cristo tinha ressuscitado dentre os mortos. A Bíblia diz que as portas e as janelas daquela casa estavam trancadas por causa do medo. E eu tenho percebido, queridos, que esta é uma das principais enfermidades existenciais desses 2 últimos anos que nós estamos vivendo: o medo. O que tem de gente com medo de morrer de Covid não é brincadeira. O que tem de gente perdendo a paz no coração por causa dessa situação não está escrito. Tem gente com medo de tudo. Tem gente que tem medo de ir e medo de vir, medo do que vê e medo também daquilo que não se vê. Tem gente que tem medo de inimigos e até de amigos. Tem gente que tem medo do futuro. Meu Deus, o que será do dia de amanhã? O que será o meu futuro? Tem muita gente, querido, vivendo a sua vida com medo. Eu conheço gente que tem medo de fantasma. Eu conheço gente que tem medo da mula sem cabeça. Eu conheço gente que tem medo de assombração. Eu conheço gente que tem medo de simpatia. Oh, você viu? Eu conheço gente que tem medo de passar debaixo de uma escada e se vê o gato preto, então naquele dia, numa sexta-feira, aí é que o pavor aumenta. Amados, tem gente que tem medo da própria sombra. Tem gente que hoje tranca as portas e as janelas do seu coração e passa toda a sua vida com medo de tudo e de todos. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou naquele ambiente, quando Jesus chegou naquela casa, a primeira coisa que ele pôs para fora foi o medo. Ele chegou e disse: paz seja convosco. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você permitir que Jesus entre na sua vida de verdade, a primeira coisa que você vai experimentar é paz com Deus, é paz com o próximo. Quando você permite que Jesus de verdade ponha os pés na sua vida, e não apenas isso seja um discurso bobo, vazio, sem significado, que isso não seja apenas uma verborragia, um monte de verbo que você põe para fora na sua boca. Quando você permite que Jesus de fato entre na sua vida, a primeira coisa que acontece é que você tem paz, você tem tranquilidade. Ele põe para fora o medo, a insegurança, e Jesus te dá a paz.
O salmista, no Salmo 118, verso 6, ele diz: o Senhor está comigo, não temerei, que me poderá fazer o homem? Jesus diz aqui esse texto de João 20, 19, ele ressuscitou de entre os mortos, e uma das primeiras coisas que ele fez na vida dos seus discípulos, foi quebrar as cadeias do medo, foi quebrar as cadeias da insegurança. E se eu estou em Cristo, eu não preciso temer mal nenhum, porque a presença de Jesus me garante paz, a presença de Jesus me garante segurança, a presença de Jesus no seu coração é suficiente para a sua felicidade. Sabe qual é o problema da maioria das pessoas? É que elas não acreditam que Jesus é suficiente. Elas preferem viver uma religião do que ter uma experiência com Cristo. Elas preferem ter símbolos religiosos como cruz, que mais? Terço. Mas elas não carregam Cristo no coração. Quando você olha o que elas falam, a linguagem é pesada, a língua é maligna, a conduta dessas pessoas é uma conduta pornográfica. Quando você olha para a vida de muitas pessoas que dizem acreditar em Cristo, elas são um escândalo no céu. Mas a palavra de Deus diz que quando Jesus chega na nossa vida, a primeira coisa que Ele faz é estabelecer a paz. E aí, a nossa vida começa a ganhar uma direção segura, a gente começa a se equilibrar melhor, tudo na nossa vida funciona melhor, quando você permite que Jesus chegue ao seu coração de verdade. Em quarto lugar, esse texto diz que Jesus é aquele que nos faz tirar os olhos da amargura. Veja só o que diz aí Lucas 24, do verso 14 ao 17. Diz que esses dois discípulos de Jesus, eles iam caminhando na direção das cidades de Emaús, e eles iam conversando a respeito dos últimos acontecimentos, que foi a prisão, a morte e a crucificação de Jesus. E quando Jesus entra na conversa, se aproxima deles, não é? E pergunta para eles algumas coisas. O texto bíblico diz aí para nós que eles pararam entristecidos. O verso 17 no final diz assim: e eles pararam entristecidos. Esses dois discípulos estavam amargurados, porque o sonho, a esperança de que Jesus fosse transformar a realidade deles tinha morrido, porque eles não perceberam que Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. Então a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, Ele vai ao encontro desses dois discípulos amargurados, que estão voltando para as suas casas, e eles estão remoendo no coração os últimos acontecimentos. Diz o texto de Lucas que as lembranças que eles tinham no coração os entristeciam, que os pensamentos que vinham à alma deles eram pensamentos de tristeza. Eles lembravam da cruz, eles lembravam da traição de Judas, eles lembravam-se da ingratidão da multidão que escolheu Barrabás e não Cristo. Eles provavelmente até se lembravam de que Pedro, aquele discípulo encorajador, aquele camarada cheio de arroubos na fé, esse homem havia negado a Jesus. Pelo que parece, esses discípulos não se lembravam de nada positivo, de nenhuma promessa de vitória. Eles não se lembravam e nem sabiam que a ressurreição tinha acontecido. Escute, querido, é sempre assim. Quem não vive com Cristo, quem não tem a presença de Jesus na sua vida de verdade, não tem vida para valer, não tem vida de verdade, porque toda a história dessas pessoas que não têm Jesus
ela é construída em cima de derrotas, de fracassos, de amarguras e de frustrações com relação ao passado. A caminhada das pessoas que não têm Jesus, se você observar, e quando você estiver conversando com essas pessoas que ainda não tiveram uma experiência com Cristo, repare para ver o que elas vão dizendo. Quase sempre essas pessoas estão mastigando as coisas tristes do passado que lhes aconteceram. Quem vive assim está sempre amargurado, está sempre sem paz. Tem gente que diz para você e para mim: se lá em 1900 e tanto eu não tivesse tomado aquela decisão, mas agora ela está amargurada com o passado, porque ela tomou uma decisão infeliz, porque ela não tinha Cristo. Então a vida dela está sendo construída em cima de lembranças e de amarguras e de decepções e de frustrações. Às vezes algumas pessoas costumam dizer assim: se meus pais tivessem me disciplinado com mais rigor, com mais intensidade, talvez eu não me tornasse o que eu me tornei. Repara, a pessoa está amargurada porque hoje ela está numa situação de prejuízo, de dano, e ela não tem paz, e agora ela está mastigando as coisas do passado. Se meu pai, se a minha mãe tivesse sido mais rigoroso, eu teria tomado um outro caminho. Tem gente que diz assim: eu sou assim mesmo, eu sou meio turrão, cabeça dura, porque meu pai era assim, meu avô era assim, eu cresci nesse ambiente. Mas se eles tivessem sido um pouco mais firmes comigo, talvez eu não tivesse arranjado tanto atrito com os outros por causa disso. Essas pessoas, elas estão sempre remoendo e mastigando o passado. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido, sobre isso, e que você precisa entender. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, a primeira coisa que Ele faz, além da nossa salvação, é que Ele tira as amarguras do nosso coração. Gente amargurada, gente assim, gente cheia de traumas e culpas, elas ficam se açoitando a vida inteira. Essas pessoas precisam saber que Jesus ressuscitou e quer transformar a vida delas. E se você permitir que Jesus entre na sua vida, a sua história muda, a sua vida muda, a sua casa muda, você muda. Mas o desafio é que a maioria das pessoas não querem que Jesus chegue de verdade às suas vidas, porque elas não querem mudança de vida. Elas não querem mudança de vida, transformação. As pessoas querem vir na igreja e elas querem oração, elas querem uma resposta de Deus para que uma porta se abra, para que um problema seja resolvido, mas elas não querem ter uma transformação da vida. Olha para a sua vida, preste atenção em quem você é, querido. Você conhece a Bíblia, e quantos de nós conhecemos a Bíblia e fazemos tudo na contramão do que ela fala? Depois a gente não entende por que a nossa vida está amargurada. Por que a nossa vida não funciona? Não funciona porque todas as vezes que nós vamos na contramão dos ensinamentos de Cristo, você não terá uma vida facilitada e nem vitoriosa. Porque quando você se pega lutando contra Deus, quem pode vencer Deus num duelo? O apóstolo Paulo já dizia: se Deus é por nós, quem será contra nós? Ainda que o inferno todo seja contra você, a sua vitória é certa, a sua vitória é garantida. Mas quando Deus é seu adversário, como é que você vai prosperar? Como é que a sua vida vai se ajustar? Jesus morreu na cruz, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Sabe para quê? O apóstolo Paulo revela para nós em Coríntios, para que você e eu pudéssemos ter uma vida reconciliada com Deus. E Paulo fala algo lindo dizendo assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura, eis que tudo o que é velho do passado foi abandonado, se desfez. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo.
mas eu tenho caçado um novo na sua vida. Tenho caçado novo na sua vida. Alguns de vocês, com todo respeito, nunca cresceram na fé, são meninos, e eu preciso ficar dando leitinho, pega pirraça, na igreja, para servir a Deus. Alguns de vocês nunca foram transformados no jeito difícil, é teimoso e continua teimoso, é turrão e continua turrão. Se eu partir aqui, eu não vou fazer isso, só citar rapidamente, mas se eu começar a descrever a moralidade dos crentes, é um escândalo. Não houve transformação. Vai namorar, não namora, transa, vai para a cama. Nunca experimentou uma transformação de vida. Não consegue dominar a si mesmo. As paixões da carne falam mais alto. E a Bíblia diz que Jesus morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus, para que você e eu pudéssemos experimentar arrependimento, transformação de vida. Deixe Jesus transformar a sua vida. Mas nós nos acostumamos com a religião, gostamos de vir à igreja, de cantar, de ouvir o pastor, ainda que ele dê umas porretadas na gente, a gente ainda vai, ele é simpático, eu vou tolerando, né? Mas a gente não se deixa transformar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, queridos. A Bíblia diz, em Atos, que para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E aonde é que você acha que as obras do diabo estão? Posso ser honesto com vocês mais uma vez? As obras do diabo estão no seu coração. Se você não se arrepender, se você não tomar uma posição. Hoje à tarde eu estava orando por vocês, e eu falei com Deus, Deus, eu amo tanto essa igreja, esse povo, mas dói tanto no meu coração ver que algumas pessoas me ouvem pregar domingo após domingo, e elas não são transformadas. Se Jesus voltasse aqui agora, e a gente pudesse ouvir o clangor das trombetas tocando, as milícias celestiais adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, você subiria com Cristo? Porque a Bíblia diz que esse que foi morto, ressuscitou e foi assunto aos céus, um dia virá de lá também com os seus anjos, e dessa vez ele virá com glória, poder e toda a pompa celestial que é digna de um rei. Jesus não morreu na cruz para que você e eu continuássemos presos às nossas misérias, presos a um coração duro, presos a um pecado que não se descola da nossa alma, presos a cadeias e correntes que embaraçam a sua vida. Não é há um mês não, tem 3, 4, 5, 10 anos. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, ele entra naquela casa e encontra homens amargurados, mas Jesus, com a sua presença, ele diz: paz seja convosco. Os pensamentos de Jesus a seu respeito é de paz. Os pensamentos de Cristo a seu e a meu respeito é de amor. Esse é o nosso tempo, essa é a sua oportunidade de mudar de vida, de se deixar transformar por esse Cristo maravilhoso, para que quando chegar o momento em que Ele retornar, você e eu possamos ir ao encontro dEle. Quando Paulo afirma e diz que Jesus ressuscitou, e ele diz: e assim
Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. E tudo se fez novo mesmo. Decepções que não prestou no passado foi queimada, se diluiu na cruz do Calvário, não interessa mais, não tem mais efeito sobre a sua e a minha vida. Jesus ressuscitou para destruir as obras do diabo. Esse é Jesus, o meu Senhor e o seu Senhor. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, a pensar um pouco na sua vida. Você conhece de verdade Jesus? Jesus transformou mesmo. Você deixou de ser essa pessoa que irrita os outros, que é cheio de delicadeza, de não me toques. Você deixou de ser essa pessoa? Jesus a transformou mesmo, tirando as amarguras do seu coração em relação ao passado. Quanta gente com a memória carregada de amargura, só pensando no que lhes aconteceu no passado e que não funcionou. Queridos, nós precisamos de vida transformada. Vida transformada. Não é vida transformada dentro da igreja, é lá fora na sociedade. Isso é mais do que você ir ao Rio de Janeiro e ver o Cristo Redentor de braços abertos. Isso é mais do que você carregar uma cruz de ouro, de prata ou de platina no peito e no seu cordão. É mais do que carregar um terço. Você precisa de uma vida transformada. Transformada. E Deus adverte Israel um certo tempo dizendo: se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Porque Deus sabe que o coração das pessoas costumam se fechar para a transformação. Eu quero orar com você. Feche seus olhos. Você quer experimentar essa transformação de verdade? Você quer experimentar? Eu vou orar com você nessa noite. Você sabe que precisa desse encontro transformador com Cristo. E se você quer se arrepender dos seus pecados, se você quer uma vida transformada, levante sua mão e eu vou orar com você. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor agora a vida de cada homem, de cada mulher que ouviu a Tua palavra nessa noite. Nós precisamos, ó Deus, de uma vida transformada pelo Teu Espírito Santo, aonde as obras da carne sejam colocadas para fora da nossa vida, e a vida do Teu Espírito Santo possa superabundar em nosso coração, porque a Tua palavra diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E eu quero pedir a Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa promover na vida desta comunidade de fé, na minha vida, na vida desse povo, uma transformação. Chega de tropeçar nas mesmas coisas, chega de ter uma vida emocional instável, chega de ficar preso aos mesmos vícios e transgressões e pecados.
Espírito Santo, quebra essas cadeias, quebra esses grilhões na vida do teu povo e nos dê uma vida transformada, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre aquele madeiro todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados, todas as mazelas que havia sobre nós, que o Senhor foi ferido por causa do nosso pecado, mas o Senhor ressuscitou de entre os mortos e hoje está à direita de Deus, para que nós pudéssemos ter uma vida vitoriosa, liberta, uma vida transformada. E eu clamo ao Senhor por essa transformação na vida dessa comunidade, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu sei que as minhas palavras cairão no esquecimento desse povo. Só tem um jeito dessas palavras não passarem: se o Senhor as aplicar ao coração de cada um deles. Que o Senhor faça isso, gerando uma grande transformação e uma grande mudança na vida da tua igreja, em nome de Jesus, amém.